Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Privilégio de poder dividir esse momento com você que curte o programa, que gosta dos nossos debates e que participa deles, né? Interage, inclusive transformando aí a sua casa ou o lugar onde você nos acompanha, nos assiste, numa extensão, participando, opinando, pensando sobre os temas. Muito obrigado pelo carinho. E hoje, um versículo daqueles complexos de entender. Nós vamos poder conversar bastante sobre isso. Fica ligadinho aí. Antes de apresentar os meus convidados de hoje, deixa eu só reforçar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, @zeca_pereira. Mais uma plataforma aí para a gente poder conversar, repercutir, na verdade, tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só. Quero aproveitar e deixar aqui 2 abraços. Primeiro para Maria Aparecida, lá de Goiânia, e também para Fernanda Tavares, lá de Manaus, 2 telespectadoras que me mandaram mensagem lá no Instagram. Obrigado, elas acompanham o Vejam Só, estão sempre ligadas, antenadas, participando, interagindo. Fica aqui a minha gratidão também pelo carinho, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e fico esperando a sua mensagem para a gente poder conversar por lá, tá bom? Feito aqui, dado e registrado o abraço, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Eles que vão nos ajudar nessa caminhada aqui a interpretar um texto bíblico um tanto quanto complexo. Bom, mas antes do texto, vamos às apresentações. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Araújo Pereira. Ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo novamente aqui, pastor. Alegria minha, Zeca. Sempre muito honrado de poder participar, ser convidado pela produção e poder rever o amigo querido. Tenho certeza que a gente vai elucidar para os irmãos que estão em casa esse assunto aí que parece muitas vezes complicado. Eu gosto, né? Vai elucidar, mas não é fácil, hein? Bom, mas calma, vamos devagar, senão eu vou atropelando as coisas. Sou uma pessoa ansiosa que vou atropelando as coisas. Para a gente começar, vamos passar as informações da igreja, pastor Isaac, Sim. por favor. Nós estamos ali na zona norte de São Paulo, na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, entre as estações Parada Inglesa e Tucuruvi do metrô. Então é pertinho, se você for de transporte público. Você pode encontrar informações sobre nós, sobre o nosso ministério, ali no www.igrejaredenção.org.br. E também nós temos um canal no YouTube muito ativo, onde nós postamos muito material no YouTube, Igreja Batista Redenção. Você está convidado a nos visitar, seja no canal do YouTube ou presencialmente na igreja. Nós temos cultos aos domingos, a IBD às 9h30, e o culto vespertino às 18 horas. Temos trabalho com crianças aos sábados às 10 da manhã e com os jovens aos sábados também às 18h30. Boa, então, as informações da igreja. Inclusive, nós deixamos aí também à sua disposição os contatos, né? Não só do pastor, como da igreja também. O site, né? Para você pegar ali as informações necessárias. Inclusive, ter acesso a esses materiais lá no site. Tem muita coisa para você poder ler, aprender e, obviamente, crescer no conhecimento. Obrigado, viu, pastor, pelo carinho. Te agradeço. Boa. E nós temos também o privilégio de receber nessa oportunidade o pastor Daniel Godoy. Ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Graça e paz, pastor Daniel, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Isaac. Toda a produção aqui do programa Vejam Só, que é o maior programa de debates da televisão brasileira. É uma honra poder retornar a esta casa. E eu acredito que aqui neste dia nós vamos crescer mais uma vez na graça e no conhecimento de Deus. Sem dúvida, Amém. Aprender um pouquinho mais, né? Abranger aqui, né? Aprimorar, na verdade, o nosso conhecimento. Isso é uma oportunidade interessante, fica ligadinho aí, um daqueles versículos complexos das Escrituras Sagradas. Bom, mas antes, vou pedir as informações da igreja também, pastor Daniel, por favor. Certo, eu estou congregando agora na nossa sede como pastor setorial, pastor Valdeonor Soares, na cidade de Vargem Grande Paulista. O endereço é Rua Nova Esperança, número 64, no bairro do São Judas. Culto toda quinta-feira às 7h30 da noite. Domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical às 8h15 da manhã. Eu também ministro na sala dos adultos lá. E também às 18 horas, todos os domingos, nós temos o nosso culto, tá bom? E também durante a semana o trabalho de oração, visita, e tem sido uma grande bênção para a glória de Deus. Amém. Ficam aí também, já apareceram, e durante o programa nós vamos reforçar aí, e vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram, os contatos também que o pastor Daniel disponibilizou para você que tiver interesse, conhecer um pouquinho melhor do ministério do nosso irmão e também
quiser outras informações aí sobre a igreja, tá certo? De novo, obrigado, meu irmão, Amém. pelo carinho. Bom, nós vamos voltar os nossos olhos para o texto lá de 1 Coríntios 3,15. Eu vou ler aqui o versículo. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado por meio do fogo. E a nossa pergunta é: salvação em meio ao juízo das obras? Como interpretar esse texto bíblico, né? De novo, reforçando a referência, lá de 1 Coríntios 3,15. O pastor Isaac vai começar dando, de forma introdutória, a visão que ele defende. O pastor Daniel também fará. Depois eu vou abrir a oportunidade para você votar na enquete e aí nós vamos começar a colocar algumas perguntas aqui que são interessantes a partir da leitura desse texto. Vamos lá, pastor Isaac. Como é que o irmão responde a nossa pergunta e como interpretar corretamente esse texto aí, essa defesa ou esse ensino de Paulo aí da salvação por meio do juízo das obras? Assim, eu sinceramente, eu nunca vi alguém que defenda salvação pelas obras usar esse texto. Utiliza-se talvez de outros, né? Mas poderia, sim, numa interpretação deturpada desse texto, fazer isso, o que é errado. Por quê? Porque quando nós nos debruçamos sobre um texto, nós devemos imediatamente avaliar, ler o contexto em que esse versículo está inserido. Na nossa teologia do crente, o crente correto, o crente sério, que maneja bem a palavra da verdade, ele não fica pensando versículos para entender ou para formar a sua teologia. Então, olhando para o versículo 15, que foi o versículo que o Zeca leu, nós devemos expandir os nossos olhos, o nosso horizonte, a partir do versículo 10. Então, você provavelmente tem uma Bíblia em casa e, às vezes, a Bíblia ela é dividida em parágrafos. Tem um títulozinho e ela é dividida em parágrafos. Isso já ajuda bastante. Já ajuda bastante a nós reduzirmos ou limitarmos o contexto em que aquele versículo está inserido. Então, obviamente, como cristãos, tanto pelo contexto como pelo ensino geral da Escritura, especialmente no Novo Testamento, nós não podemos dizer que a salvação é através das obras, ou tampouco que, uma vez salvos, nós precisamos permanecer em obras, precisamos praticar obras para permanecermos salvos. Isso não acontece. A salvação é por Cristo e por Cristo somente, pela fé em Cristo e pela fé em Cristo somente. Se o crente faz obras ou não, isso é um outro assunto. Mas com relação à salvação, esse texto não diz nada. Não diz nada. Esse texto vai dizer, sim, sobre as obras que acompanham quem é salvo. Então, uma palavra interessante que o Zé usou aqui é juízo. Nós, quando pensamos em juízo, pensamos naquele juízo lá do grande trono branco, em que as obras dos incrédulos serão julgadas, mas saiba que o crente, as obras do crente também serão julgadas. E aqui é um dos primeiros textos que mostram essa avaliação, esse juízo avaliativo das nossas obras, para receber galardão, recompensa. O que ele usa aqui é uma linguagem, né, para descrever isso, ele usa a própria palavra galardão, ou não, que é o caso da pessoa que é salvo, que ele é salvo como que pelo fogo, ele passou raspando. Essa expressão significa isso, passou raspando, mas ele foi salvo. Ou seja, ele foi salvo e as suas obras foram obras de palha, como o texto apresenta. Então, esse texto não está falando sobre salvação, mas sobre as obras que acompanham a salvação e que haverá juízo avaliativo, não para condenação ou para salvação, não. Haverá um juízo acerca daquilo que nós fizermos. E aí o versículo 16 deixa um pouco mais evidente onde é que vai acontecer esse juízo. É claro, o crente realiza a obra em toda a sua vida, mas especialmente aquilo que ele realiza com o seu corpo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele. Então, existe aqui uma leve nuance do que ele faz com o corpo.
porque ele vai ser julgado por isso. Boa. Pois já estou aqui com algumas questões aqui, quero que o pastor Isaac responda na sequência, mas eu quero ouvir o pastor Daniel também, para entender o caminho que ele vai trilhar, né, a indicação dele nessa fala introdutória aqui. Como é que o irmão responde a essa nossa pergunta-tema de hoje, pastor Daniel, por favor? Bom, eu acho que nesse debate vai haver mais convergência do que divergência. Eu assino embaixo o que o pastor Isaac falou, aqui não fala sobre a questão de salvação, aqui fala da questão das obras, né? E assim, se nós pegarmos um versículo isolado, como infelizmente, algumas denominações cristãs, elas pegam versículos isolados e querem fazer doutrina em cima desse versículo, aí vai aparecer seitas, heresias, enfim. Então, eu queria ler o contexto aqui, lá do versículo de número 12. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo, 1 Coríntios 3, versículo 12. O versículo 12, ele é elucidativo, né? Ele vai dizer o seguinte, ó. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e restolho, que em outras versões é palha, né? Ou seja, então, existem as obras de ouro, prata e pedras preciosas, que são as obras duráveis, e as obras que não são duráveis, que são madeira, feno e restolho. Aí o versículo 13 vai dizer, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque essa será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, não ensina perda de salvação, né? Muito menos purgatório ou muito menos expiação pós-morte, como algumas religiões vão ensinar. Ela vai ensinar a distinção bíblica entre a salvação graciosa. A salvação, ela é unicamente e exclusivamente pela graça, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, tá bom? Então, essa passagem, ela ensina a distinção bíblica entre a salvação graciosa e a recompensa por fidelidade, que está falando de galardão, de uma bonificação, de um bônus, né? O juízo das obras avalia o que foi construído sobre Cristo, não se Cristo é o fundamento suficiente. Então, Paulo, aqui não há um questionamento sobre quem é o fundamento, ele é Cristo. Se você pegar o primeiro capítulo de 1 Coríntios, Paulo ele vai começar a tratar isso do capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 vai ser um complemento. Então, o fundamento é Cristo. E para encerrar minha fala inicial, o fogo de 1 Coríntios, capítulo 3, não queima pecados, como bem o pastor Isaac falou. Ele revela as obras, tá bom? A salvação permanece porque o fundamento não é a obra, o fundamento é Cristo. Então, a salvação, ela é em Cristo, é um dos 5 solas da reforma, que é o sola Christus, somente Cristo, né? Porém, entretanto, todavia, esse fogo é um fogo avaliativo sobre as obras do cristão. Deixa eu abrir já a enquete, quero ouvir a sua opinião, depois eu vou voltar aqui para poder entender melhor a visão que os nossos convidados estão defendendo. E para você participar, você acessa o nosso perfil lá do Instagram, o @programa Vejam Só, para votar, para participar, para interagir, para ter acesso, inclusive, aos contatos dos nossos convidados, aos temas que serão abordados todos os dias, tudo lá pelo nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Se você não segue, vai lá e siga agora o nosso perfil. A pergunta de hoje é a seguinte: ser salvo como pelo fogo indica? Rapaz, a produção foi maldosa na pergunta, hein? Maldosa. Vamos lá. Primeira opção, uma linguagem figurada. Segunda opção, salvação sem recompensa. E a terceira opção, perda da salvação. Rapaz, a produção veio venenosa nessa enquete, hein? Vai lá, vota, quero ver a sua opinião. Depois, inclusive, você consegue justificar a sua escolha, tá bom? Quero saber a sua opinião lá também, o que você justifica a sua opinião, tá? Bom, o pastor Daniel falou que vocês iam concordar em quase tudo aí, e eu não duvido, não. A gente até tentou, viu, pastor Isaac, pastor Daniel, sim, mas foi difícil achar alguém que defendesse assim de maneira fervorosa a salvação, como a gente gostaria aqui no texto, para ter o debate. Entretanto, o texto por si só, ainda que as opiniões dos irmãos sejam muito convergentes, gera algumas dificuldades. Eu vou começar com a história do purgatório, que é muito comum no nosso imaginário popular, muito provavelmente por conta da nossa matriz católica, né, no nosso evangelicalismo, né? Fala de fogo, fala de salvação também,
fala dessa avaliação, né, ou de perda, de prejuízo. Por que não dá para colocar o purgatório católico nesse texto aí, pastor Isaac? Primeiro porque o ambiente, o cenário que ele monta aqui é um cenário terreno, é um cenário onde as pessoas realizam as suas obras ainda nesta vida. Então, ainda neste corpo. Como eu disse no versículo 16, ele vai falar do santuário do Espírito sendo nós, e aí quando vamos para, por exemplo, 2 Coríntios 6, vemos isso um pouco mais reforçado. É claro, é cristalino que o ambiente em que essas coisas são realizadas, essas obras são realizadas, é aqui. Então, não existe base para dizermos que isso vai acontecer em uma vida após a morte ou num interregno entre esta vida e a eternidade. Mas eu quero deixar claro que, apesar de estarmos libertos do tribunal, do juízo do grande trono branco de Apocalipse 20, não há condenação para os crentes, segundo a carta aos Romanos. De fato, as nossas obras os nossos pecados depois de Cristo, eles não nos condenam, porque esse pecado já foi pago por Jesus Cristo. A culpa já foi paga, a dívida já foi paga. Então, nós somos salvos, apesar dos pecados que cometemos, inclusive depois da salvação. Mas o crente ele não está livre de estar diante de Cristo num tribunal. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, vai dizer assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, o crente salvo por Jesus Cristo, um dia há de comparecer. Nós não sabemos quando ao certo será esse tribunal, em que momento da história esse tribunal vai ser instalado, se é quando chegamos no céu imediatamente, se é no período da grande tribulação, se é depois, nós não sabemos exatamente quando é. Mas o texto é claro em dizer que nós receberemos segundo o bem ou o mal que tivermos feito no corpo, ou seja, aqui em vida. Então não existe um momento pós-vida, pós-corpo, dia a dia que estamos vivendo, capaz de nos salvar ou capaz de aumentar a nossa carga de boas obras para sermos salvos. Não existe. O que fazemos neste corpo, nesta vida, é o que vai contar para recebermos galardão e não a salvação. Salvação é por Cristo somente. Se existe em você alguma noção, uma pontinha sequer de que a salvação depende em alguma porcentagem de algo que você faça, você crê num evangelho adulterado. Porque a salvação é pela fé em Cristo somente. Esse é o cristianismo verdadeiro, puro, dos apóstolos. Esse é o fundamento. Salvação por meio de Cristo somente. Obras vão evidenciar isso e elas devem ser feitas aqui em vida, neste corpo, para recebimento de galardão. Pastor, o ladrão da cruz, por exemplo. Que obra ele fez? Que galardão ele vai receber? Eu não sei, porque ele deu uma chamada no colega dele lá. Talvez aí, no pouco tempo de vida que ele teve, fez bastante coisa. Mas esse juízo está reservado a Deus, segundo os seus critérios justos, sábios, e não a nossa ficar mensurando isso. Pastor Daniel, o próprio texto aqui fala que o construtor sofrerá grande prejuízo. Certo. Que prejuízo é esse que o texto fala, que o apóstolo Paulo indica, já que nós não estamos falando aqui de salvação, né? Tá. Eu queria corroborar aquilo que o pastor Isaac falou, e a palavra de Efésios 2, 8 e 9 vai corroborar, como eu falei no início, muito bem com essa questão que a salvação ela é unicamente, exclusivamente pela graça, né?
Só que também nós não podemos, quero ser polido para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, é um texto ao mesmo tempo fácil de se interpretar, mas ao mesmo tempo difícil, né, diante das dúvidas que aparecem dentro do seu contexto. Por exemplo, eu sei que vai fugir um pouco do assunto, mas só para os irmãos entenderem. Mateus capítulo 3, versículo 11, quando João Batista fala assim: "Virá um após mim, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Se eu pego aquele versículo isolado e eu interpreto de uma forma totalmente isolada, eu vou falar aqui que o fogo, ali é o fogo do batismo com o Espírito Santo. Só que se nós lermos o versículo 10 de Mateus 3 e o versículo de número 12, você vai ver que ali fala de um fogo de destruição, um fogo de inferno. Então, todo o texto nós temos que ler dentro do seu contexto. E dentro do contexto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, a palavra será totalmente queimado vem de uma expressão, de uma palavra grega chamada katakaezetai. Katakaezetai, que significa será totalmente queimado. Aqui está falando das obras dos crentes, daqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Uma coisa é o juízo final. Aqueles que são ímpios, que não foram salvos, serão destinados à ira. E aí existe o tribunal de Cristo, que é o bema, no grego, né? E perante o tribunal de Cristo, aqueles que são salvos estarão naquele grande dia. E diante desse comparecimento dos crentes que estarão diante do bema, do tribunal de Cristo, todas aquelas obras que foram feitas, que não glorificaram a Deus, obras, eu poderia até dizer que não algo que induziria essa pessoa a perder a salvação, porque o texto não fala sobre perda de salvação, mas obras supérfluas, como palha, como madeira, como feno, que o texto bem apresenta, elas serão descartadas. Porém, a pessoa será salva, porque eu quero corroborar com o que o pastor Isaac falou. Nós somos salvos pela graça, pelo fundamento que é Cristo Jesus. Então, a palavra grega katakaesetai será totalmente queimado e indica a perda total da obra. Ou não fala de uma pessoa, mas do que ela produziu. Não está falando da pessoa, está falando das obras dela. O Isaac falou, o Zeca falou sobre a questão do purgatório, e lá em 2 de Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 44, vai falar sobre a oração pelos mortos. É por isso que os católicos, eles pegam esse versículo isolado e eles querem basear esse versículo para falar que os pecados serão pagos depois que a pessoa morreu. Então, a pessoa morre, depois você vai lá na missa do 7º dia, vai orar pela pessoa e, de alguma maneira, eu não sei como que funciona, mas o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele vai lá e vai fazer com que aquela pessoa saia do purgatório depois e vá ter uma vida eterna no céu. Então, é isso que o texto apresenta. Como disse, ao mesmo tempo é simples, objetivo, fala sobre as obras, não fala sobre perda de salvação, por mais que eu, como um bom arminiano, defendo que a perda de salvação é uma doutrina tão bíblica como a perda do galardão, que fala aqui também de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Só que, entretanto, o texto não está falando sobre perda de salvação, está falando sobre perda do galardão, das obras daqueles que produziram. Na próxima fala, pastor Daniel, você vai ajudar a gente nessa questão da negligência das obras, porque parece que é isso, né? As obras serão provadas e, vamos dizer assim, aquelas que foram negligentes, Sim, feitas de maneira errada, sei lá, por algum motivo, elas serão queimadas. E como é que essa negligência, vamos dizer assim, não permeia perder a salvação, por exemplo? sim, só uma questão também, só para... A questão da obra, eu corroboro com o pastor Isaac, nós não somos salvos pelas obras, só que, entretanto, as obras que o versículo 12 vai dizer isso, como ouro, prata e pedras preciosas, elas vão valer para um futuro galardão. Não é salvo por isso, só que, entretanto, todavia, Deus ele não descarta essa possibilidade. Isso, certo? E Tiago, por exemplo, reforça muito bem essa questão, né? De que não é salvo pelas obras, mas que as obras vão dizer muito da sua fé. Elas vão demonstrar. O pastor Isaac citou isso algumas vezes aqui, né? Sim, sim. Como resposta, né? As boas obras são resposta daquele que é salvo verdadeiramente. Então, na volta, eu quero te ouvir sobre essa questão. E como é que essa negligência ou obras que foram queimadas, ou seja, não são boas, não vão resultar na pessoa perder a salvação, já que essas obras não vão demonstrar a sua fé verdadeira. O irmão vai elaborando a resposta aí. Ô, Isaac, sabe o que eu quero ouvir de você? Tem muita gente que defende que esse texto aqui está falando para a liderança. Inclusive, o contexto imediato, ele parece indicar mesmo que Paulo está falando para os líderes da igreja, né? É só os pastores, os obreiros que têm que ler esse texto aqui? Ou fala para todo crente mesmo? É assim, Zeca. Por que Paulo utiliza essa ideia de fundamento
Ele disse que o fundamento é Cristo e que quem lançou o fundamento foi ele. E nós vemos à luz, claro, à luz de Efésios 2:20, Efésios 3, que nós somos edificados, igreja, nós, a igreja, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ou seja, o arcabouço doutrinário deixado pelos profetas e pelos apóstolos é o evangelho em si, né? O evangelho em si, e aquele resume como sendo Jesus Cristo, é onde nós construímos construímos a igreja de Cristo. Comunhão, ensino, serviço, tudo isso é construído sobre essa base, o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a olhar para esse início, essa introdução do apóstolo Paulo, Zeca, imediatamente nos vem à mente a figura dos líderes, já que eles estão lidando, já que a ferramenta de trabalho deles é o fundamento, é a palavra de Deus, né? Mas isso não isenta os crentes de olharem para esse texto e aplicarem à sua vida. Por quê? Primeiro, porque o crente deve ser imitador dos pastores, deve ser imitador daqueles que são fiéis. Isso está lá em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo, porque nós receberemos uma coroa de glória, nós receberemos uma palavra de aprovação. Inclusive, dá até um outro debate, viu, Zeca? Porque essa figura do galardão é muito discutida, do que é esse galardão. É uma mansão nas ruas de ouro? É um casebre? É um elogio de Jesus? Nós não sabemos exatamente, não existem evidências claras sobre o que possa ser esse galardão, mas nós sabemos que nós vamos receber, por causa da generosidade de Deus, bastaria a salvação e viver eternamente com Ele, mas Ele é muito generoso e ainda nos dará um galardão, uma recompensa, e o texto aqui mostra isso claramente. O Daniel vai falar sobre isso, mas fica evidente que todo crente, que ao trabalhar sobre o fundamento e edificar, que é o versículo, o verbo que ele usa aqui, edificar sobre esse fundamento, receberá um galardão. É o que ele chama aqui de obra de ouro e prata e pedras preciosas. Que a figura de linguagem aqui, ele traz para mostrar essa resistência, ouro, prata, em comparação com a palha, né? Então, o crente deve olhar para esse texto e se animar. Mais um motivo. Primeiro, que ele deve copiar quem trabalha com isso, os pastores, os líderes. Segundo, que ele deve se animar, porque eu vou ser julgado por aquilo que eu fizer através do meu corpo, por aquilo que eu edificar sobre o fundamento de acordo com esse texto. Então, o crente deve trabalhar arduamente, não como um mercenário, obviamente, mas impulsionado pelo Espírito Santo que há nele, impulsionado por essa ideia de recompensa, de prêmio, um dia a ser recebido. Isaac, depois eu quero te ouvir, já vai pensando aí, sobre a questão da perseverança dos santos, porque se a pessoa vai ser salva e as suas obras podem ser de má qualidade, vou colocar aqui entre aspas, tá bom? A gente não está indicando aqui a possibilidade de uma salvação sem transformação, ou seja, a pessoa não foi transformada, ela crê, mas ela não foi transformada, porque as obras dela não são boas, ou de qualidade, não sei. Quero que você explique melhor isso para a gente aí na próxima fala. Mas, bom, Daniel, quero te ouvir, então, sobre essa questão aí que eu mencionei antes, né, das obras aí, né? Se elas não são de qualidade, sim, isso não demonstra uma fé falha, ou uma fé que não produz boas obras. Como é que nós vamos harmonizar isso daí de obras que não são boas e da pessoa ser salva? Bom, enquanto o pastor Isaac estava falando, estava refletindo e pensando a respeito do assunto.
Por exemplo, dar uma cesta básica para alguém que está passando necessidade. É uma obra louvável, né? A Bíblia vai dizer lá em Mateus 25, Jesus disse, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estive nu e me vestistes. E aí, É uma obra boba, se a pessoa não sim, tiver onde cozinhar isso daí, né? Exatamente. Só que muitas pessoas, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui para os meus entender, algo bem prático. Ao dar uma cesta básica, ao alimentar o faminto, cobrir aquele que está com frio, você está fazendo uma boa obra. Só que muitas das vezes algumas pessoas elas realizam essas obras não para ajudar o próximo ou para glorificar o Senhor, elas fazem por status. Elas fazem. Ok. Então, por exemplo, você está lá entregando a cesta básica e você vai pegar o seu celular. Marcel. Ó, eu estou aqui entregando 10 cestas básicas aqui no centro de São Paulo. Então, por exemplo, é uma boa obra, só que aos olhos de Cristo, você não está fazendo uma boa obra, porque você está se vangloriando. Então, é mais ou menos uma didática para os irmãos entender. Tanto é que lá no texto de 1 Coríntios 3,15, quando a Bíblia vai falar sobre sofrerá prejuízo, essa palavra sofrerá prejuízo, ela é um termo jurídico, é um termo comercial da época de Jesus. A palavra grega é semiotezetai, significa sofrerá prejuízo. Por que ele é um termo jurídico? Quando uma pessoa tinha uma empresa, uma pessoa tinha um grande negócio e ela tinha perda da sua entrada, perda daquilo que ela recebia, era utilizado esse termo aqui no grego, semiotezetai, sofreu prejuízo. Então, a pessoa que trabalha, ela recebe dia 5, dia 20, não sei, dia 5 o pagamento, dia 20 o vale, ou dia 15, dia 30, ela vai ter ali o seu pagamento. E se ela receber uma bonificação a mais, aquilo ali é um bônus, é uma gratificação. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela tem a perda dos galardões, ela não está perdendo o essencial, ela está perdendo uma bonificação. Tanto é que o Russell Norman Champlin, no seu comentário bíblico do Novo Testamento, volume 4, página 54, falando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,15, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, as palavras sofrerá ele dano significa que o crente cujas obras forem consumidas perante o Bema, o tribunal de Cristo, não receberá, olha só, os plenos benefícios de uma completa transformação segundo a imagem de Cristo. O Russell Norman Champlin não está falando da salvação. Ele está falando de uma forma plena do galardão, a recompensa, a bonificação, tá bom? Para que não fique nenhuma dúvida. Não sendo beneficiado pelos galardões, né? Como eu falei, descritos no versículo anterior. Mas e o que significa sofrer a perda? Russell Norman Champlin vai dizer, o crente pode sofrer detrimento, não obtendo aquilo que poderia ter obtido, isto é, se a sua vida tivesse produzido obras espirituais. Então, existem pessoas que produzem obras que não são espirituais. Elas fazem obras, elas fazem caridade, existem algumas religiões que fazem muitas caridades, sim. Né? E elas acham que por fazer aquilo, elas estão conseguindo conquistar um lugarzinho no céu, um pedacinho de terra lá na Nova Jerusalém. Só que o pastor Isaac bem aqui falou que ninguém é salvo porque faz boas obras. Entretanto, o Zeca também falou, é claro que uma árvore você conhece pelos frutos. Não é porque nós não somos salvos pelas obras que isso significa que eu vou sair roubando, eu vou sair matando. Não, nós temos que produzir essas boas obras sabendo que nós não estamos sendo salvos por elas. Um crente, ele não é salvo pelas boas obras, mas um salvo, ele produz boas obras. Eu vou precisar ir para o intervalo, eu já deixei uma pergunta para o Isaac aqui, vou mantê-la, Isaac, mas o pastor Ernesto falou uma coisa que me deu um estalo aqui, o crente não é salvo pelas boas obras. Não. Ok. Mas o texto aqui indica que ele pode ser salvo pelas más obras. Bom, pode ser salvo com más obras, né? Mesmo com más obras. Tá bom, vai. Mesmo com más obras. Complexo, né? Mas aí fica difícil. Bom, deixa eu ir para o intervalo. Vou deixar vocês pensando. Você vai responder essa, então, vai. Boa. Não é salvo pelas boas obras, mas é salvo... Como é que é? Pelas más obras? Não, com as más obras. Mesmo com más obras. Mesmo com as... Então, o cara pode fazer obra ruim. Rapaz, isso não faz sentido, porque se o pedreiro faz uma obra ruim na sua casa, você não chama ele nunca mais. Você não leva ele lá mais. Ô, Daniel, você vai explicar isso daí. Boa. E o Isaac vai falar da questão da perseverança, porque pode dar a entender que o cara não foi nem transformado, Isaac. O cara foi salvo e tá lá falando... Gente, vocês querem me arrebentar. Ó, intervalo rápido aí na nossa conversa, depois volta aqui, porque
tem muito nó para desatar nessa conversa aqui ainda, hein? Antes do intervalo, o telefone da grade já aparece aqui na tela para você. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Anota, que daí amanhã, em horário comercial, você liga, fala com a Secretaria da Grade, tira suas dúvidas, para você poder se encaixar em ali formatos e modelos oferecidos pela Grade, parceira aqui do Vejam Só. Além disso, todas as redes sociais da HIT, para você conhecer e desfrutar da nossa programação. Tem muita coisa boa preparada para você e para sua família. Intervalo rápido. O Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje estudando lá o texto de 1 Coríntios 3,15, quando Paulo fala ali do salvo como que pelo fogo, né, com as obras queimadas e tudo mais. Recebendo aqui o pastor Isaac Pereira, o pastor Daniel Godoy, e eu encerrei o bloco anterior, pastor Isaac, pastor Daniel, com perguntas para os irmãos. Nós vamos começar para organizar aqui com o pastor Isaac. Pastor, eu perguntei sobre a questão da transformação, porque o texto pode indicar também, ou aparentar, que Paulo está falando de alguém que vai ser salvo, mas não foi transformado verdadeiramente. Afinal de contas, essas obras não foram aprovadas, não foram boas. O texto pode indicar isso daí, pastor? É assim, Zeca. Quando nós nos deparamos com um texto bíblico, ele nem sempre dá todas as informações que a nossa imaginação produz. Nós fazemos perguntas ao texto e nem sempre ele responde essas perguntas. E quando o texto não responde essas perguntas, nós devemos nos calar. Esse tipo de texto, esse texto, ele tem o efeito de gerar no crente verdadeiro um impulso de ânimo, de trabalho, a fim de receber o galardão. E não ao contrário, né? E não o contrário. E não olhar, não, eu posso então viver minha vida aqui mais ou menos, porque eu vou ser salvo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo vai tratar desse tipo de figura lá em Romanos 6. Então onde superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos viver pecando. Vamos viver pecando. Ele diz que esse tipo de crente não existe, porque já não reina mais no nosso corpo o pecado. Então, o efeito do texto é positivo e não negativo. Como é que Deus vai realizar essa avaliação? O texto não diz. O texto não diz como é que Deus... o pastor Daniel deu um exemplo aqui da cesta básica, né? E Jesus dá esse exemplo em Mateus 6. Ele diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. O texto é claro, se você está fazendo o que é considerado aos nossos olhos uma boa obra, estou dando esmola, estou dando uma cesta básica, isso é uma boa obra, mas eu estou buscando reconhecimento, louvor diante dos homens, segundo os critérios do Pai Celeste, essa obra não receberá galardão. Então, o texto lá de 1 Coríntios não nos dá informações para julgarmos, vai fazer assim assado. O que o efeito do texto é justamente no crente provocar um ânimo, um ímpeto, uma vontade maior de... Não, agora eu vou receber galardão? Nossa, maravilha. Eu vou atrás disso. Porque além de todas as bênçãos que Deus já me concedeu, eu vou atrás do galardão que ele um dia há de me dar. E o apóstolo Paulo fala sobre galardão inúmeras vezes, especialmente na carta aos Coríntios. Ele fala já no versículo 8, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o galardão.
mostrando que havia aquela divisão, né, na igreja de Corinto, mas que havia trabalho para todos. Cada um tinha a sua função. E haverá galardão para todos. Capítulo 9, ele fala sobre galardão. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Olha só, está falando muito mais acerca do nosso coração do que da obra em si. Então, nós temos essas evidências aí, essas dicas do próprio livro para mostrar, ó, Deus há de julgar o nosso coração. E não necessariamente se eu dei mas, senhor, eu dei a cesta básica. Outra coisa, incrédulos podem fazer boas obras. O que aos nossos olhos são boas obras, mas segundo o Senhor que julga os corações, aquilo é trapo de imundícia. Por quê? Porque é para a justiça própria. E mesma coisa com o crente não pode, o crente tem que ter o coração no lugar certo. Como o pastor Daniel disse, para a glória de Deus ele deve fazer as coisas. E o apóstolo Paulo vai reenfatizar isso no versículo 18. Hebreus também vai falar sobre essa disposição. Ó, cuidado com como você faz o que você faz. Qual é a disposição do seu coração para fazer aquilo que você está fazendo. Então, você que está na igreja, pastor, eu toco no louvor, eu prego, eu ensino as crianças, eu dou aula na IBD. Sempre se preocupe com o seu coração, porque se você estiver aprovado diante de Deus, fazendo as coisas para a glória dele e para o serviço do seu povo santo, você receberá galardão. Se você está buscando glória para si, reconhecimento pessoal, engrandecimento para você, o que você fizer é obra de palha. E aí você é salvo, meu irmão, é salvo porque você creu em Cristo. Mas o que você está fazendo, achando que está, olha, estou edificando o edifício de Cristo. Você não está, não, porque o seu coração está no lugar errado. Às vezes até com uma confusão mesmo de entendimento, porque, como o irmão falou, existem muitas pessoas que fazem boas obras, inclusive algumas religiões determinam essas boas obras para expiação do pecado, né? Você vai fazendo coisa boa para ir diminuindo os problemas que você tem. Essa é uma das maiores blasfêmias que alguém pode cometer. Realizar obras. Você está dizendo que Deus é mentiroso. Isso. Então, mas às vezes a gente cai nessa tentação no sentido de que nós estamos fazendo uma coisa boa e eu estou agradando a Deus. Não no sentido de glorificá-lo, como o irmão falou, mas no sentido de apaziguá-lo, Exatamente. Né? Então, eu toco no louvor, porque daí eu vou ganhando o favor de Deus. Isso é muito comum nas igrejas. Isso é obra de palha. É obra de palha. Eu vou ler a Bíblia hoje porque eu sinto que eu estou um pouco em falta com Deus, então hoje eu vou ler a Bíblia, porque daí vai... Se Deus trabalha com uma balança, né, de boas obras e más obras. Irmãos, a gente fala assim, às vezes parece até meio brincadeira assim, mas é uma tentação muito grande que a gente enfrenta, porque muitas vezes a gente não consegue entender essa questão da graça e a gente sempre quer fazer alguma coisinha. As coisas estão difíceis na minha vida, então peraí que eu vou ler a Bíblia que vai melhorar. Pode até melhorar mesmo, mas a relação não é causa e efeito, Exatamente, né? Não é essa a relação. Não é, vou ler a Bíblia e Deus vai maneirar. Que é a situação de Jó. Lê lá aquilo que aconteceu com Jó, que você vai ver, né? Jó, às vezes, chegou a hora que ele falou, agora eu vou defender a minha causa diante de Deus, porque eu tenho direito. Não tem direito, né? Às vezes a gente cai nessa tentação aí também. É complexo. Os pormenores da nossa mente, né? Vamos lá, pastor Daniel, eu quero te ouvir sobre essas más obras aí e como é que isso vai funcionar na nossa salvação, né? Mesmo com más obras, a pessoa vai ser salva? Bom, existe Imaginando, só para complementar, que o texto bíblico fala que a árvore vai ser conhecida pelos frutos, né? Sim. Aquela que dá bons frutos, né? E aquela que não dá frutos, né? Existe um texto que ele é muito elucidativo, que é 2 de João, o capítulo 1, verso 8, né? Na verdade, 2 João só tem um capítulo, o verso 8 vai dizer o seguinte, ó. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então, um dos textos do Novo Testamento que são um dos mais claros que falam a respeito do galardão.
E assim, irmãos, esse debate, o tema desse debate nos traz muitas reflexões à mente, Sim. porque Deus, ele nos escolhe, todos nós, né, destituídos da glória de Deus, ele nos tira do mundo, ele nos tira do lamaçal do pecado, e nós não tínhamos nada, e não temos, e não teremos nada para oferecer a Cristo, né? Tanto que, se não me falha a memória, acho que Paulo vai falar em Romanos que não há um justo sequer, que não há quem agrade a Deus, não há quem busque a Deus verdadeiramente. Então, nós não temos nada para dispor, para dar a Cristo. Então, Jesus, ele nos tira do pecado, nos tira do mundo, nos coloca para servir a Ele, nos dá ministério, derrama dons, né? E ainda assim, no final das contas, se as nossas obras forem como ouro, prata e pedras preciosas, nós vamos receber uma bonificação. Então, por mais que existam algumas divergências, algumas questões difíceis, né? Como eu falei dentro desse tema, é um tema que nos impulsiona a buscar mais a presença de Deus, né? E o Russell Norman Champlin, eu queria fazer mais um comentário aqui, ele vai falar, dentro desse tema, ele vai falar o seguinte: quando o Senhor vier repentinamente ao seu templo, aí eu vou entrar na resposta que o Zeca quer, como se for a fogo ardente, todas as partes desse edifício que não resistirem ao fogo serão consumidas, tá bom? Então, a pessoa pode ser salva ela produz más obras e aí ela vai ser salva, só que o texto está dizendo que essas más obras, elas serão queimadas, elas serão apagadas, até porque o pecado não pode habitar a Nova Jerusalém, né? Então, essas más obras, a gente fala que são obras menos essenciais, né? E aí o autor aqui, o Russell Norman Champlin, ele vai complementar, ele vai dizer: os próprios construtores escaparão desse grande fogo, como uma salvação pessoal, mas perderão tudo quanto tiverem feito. É aquela pessoa que está dentro de uma casa e tem um grande fogo, um grande incêndio, e ela sai. Ela sai daquela casa, ela leva a sua família. Só que todos os seus bens é queimado. Então, ela é salva, mas ela perde tudo aquilo que estava à sua volta. Uma vez mais, podemos reputar sob a estrutura como representação de questões menos essenciais, como eu falei, sobreposta sobre as questões realmente essenciais. O que é essencial? Por exemplo, nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Nós cremos na Trindade, queremos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Essas são questões essenciais, que eu acredito que se alguém negar essas questões essenciais, com certeza essa pessoa ela não é uma pessoa salva. Pessoas que não creem na inerrância da Bíblia, né? Então, questões como menos essenciais, como, por exemplo, fazer uma obra, produzir alguma coisa. Mas, por exemplo, você está lá na igreja, como o pastor Isaac falou, né? Eu quero complementar para terminar minha fala. Você está fazendo só para o pastor te ver. Eu vou fazer porque se eu não fizer, o pastor vai puxar minha orelha. Eu vou fazer porque senão o líder do departamento vai encher meu saco e vai me mandar mensagem. Eu vou chegar na hora do culto, no horário do ensaio, porque se eu não chegar, alguém vai chamar minha atenção. São coisas menos essenciais. Porém, entretanto, essas pessoas, elas creem em Cristo. Elas creem na palavra, elas creem no mérito de Cristo. Então, nós temos que diferenciar e separar coisas que não são essenciais das coisas que são essenciais. E para terminar, essas más obras, elas serão queimadas, elas serão destruídas. É por isso que as pessoas que vão herdar o reino dos céus, elas não entrarão com essas más obras, porque elas são retiradas do corpo de Cristo. Nós vamos caminhando para o final aqui, antes da conclusão, só para a gente finalizar aqui. Ainda que más não são pecados. Ou pode ser considerado pecado, pastor Isaac? É assim, Deus sonda os nossos corações. Paulo vai falar no capítulo 9 de 1 Coríntios é interessante porque ele diz assim, né? Se eu faço de boa vontade, eu tenho galardão. Ele não tem outra opção de não fazer. Ele vai fazer a sua obrigação. Uhum. Então, mais uma vez, é muito mais com relação ao que está dentro de nós. Os exemplos dados pelo pastor Daniel aqui ilustram bem isso. Eu vou fazer para evitar isso, evitar aquilo. São obras externas, boas. Foi lá tocar o seu instrumento lá no louvor, foi ajudar no culto ali na igreja e tudo mais. Tudo isso, externamente, isso contribui para a igreja, para o seu funcionamento e tudo mais. Mas Deus, que sonda os corações, está... Meu filho, você não está fazendo a sua obrigação? Tá, mas não está com o coração na minha glória, no meu serviço, descansando em mim, olhando para mim, vivendo perfeitamente na graça, sim, com gratidão. O crente ingrato, eu acho que a ingratidão é uma das primeiras evidências de não conversão, porque o crente,
ele deve viver num estado eterno, permanente de gratidão. O crente verdadeiro, ele olha para a salvação que ele recebeu de Deus e fala, eu não mereço nada, e o Senhor me salvou da eternidade na condenação, no juízo eterno, e agora eu devoto minha vida, a cada segundo, cada suspiro meu é em gratidão ao Senhor, então eu devo servi-lo. Então essa gratidão deve permear, deve ser o que envolve o coração do crente na realização dessas coisas. É claro que nós caímos, é claro que às vezes a gente faz mesmo para proteger os nossos ouvidos, né, de reclamações e tudo mais. Mas isso não deve ser a regra. Isso deve ser esporádico. Nosso coração sempre, a disciplina cristã deve sempre nos levar à glória de Deus, ao seu reduto de amor, de gratidão e graça. E não viver a vida cristã fazendo as coisas como que por obrigação. Sim, maneira relaxada, né? Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando, não vai dar para a gente progredir aqui. Eu ainda tinha outras questões, principalmente mais voltadas à vida futura, ainda que a Bíblia não nos aponte, né? Mas tentar entender como é que a gente poderia imaginar essa dinâmica, mas não vai dar tempo. Então, vamos caminhar para as considerações finais e conclusão. Começar com o pastor Daniel. Inclusive, pastor, se possível, oferecendo até uma aplicação para quem nos assiste. Sim, sobre a temática. E depois o pastor Isaac encerra o programa, então, com a reflexão dele também, por favor, meu irmão. Bom, quero agradecer aqui a toda a produção do Vejam Só. Deus abençoe Zeca, pastor Isaac, toda a produção Thomas. Tudo que foi falado aqui, existem alguns homens na história da igreja que vão corroborar com essa mesma ideia. Por exemplo, existem 4 pais da igreja que vão ter esse mesmo pensamento. O Clemente de Alexandria fala que esse fogo ele é uma prova reveladora, não é purificação da alma e não envolve expiação, ou seja, não fala sobre salvação. O mesmo vai dizer João Crisóstomo, o mesmo vai dizer Agostinho e o mesmo vai dizer depois lá na Reforma João Calvino. E alguns teólogos contemporâneos também, como Gordon Fee, Craig Bloomberg, entre outros, né? E assim, quando eu fui parar para estudar esse assunto, eu vou dizer que o meu coração se alegrou muito, né? Eu achei essa passagem bíblica, ela nos demonstra que existem coisas assim extraordinárias dentro da palavra de Deus, tanto que John MacArthur, comentando sobre 1 Coríntios, capítulo 3, e o verso de número 12, vai falar sobre 6 elementos ali. Vai falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, né? Então, esses materiais de boa qualidade representam um serviço espiritual dedicado para edificar a igreja, né? Então, isso aqui é uma aplicação. E também existem os outros elementos, são madeira, feno e palha, que são os elementos inferiores. Esses materiais inferiores, eles indicam atividades superficiais, sem valor eterno. Não diz respeito a atividades que são más, ou seja, elas diz respeito a atividades superficiais, não essenciais. Então, eu quero deixar de reflexão para você, talvez você pratique boas obras, você está buscando o Senhor, você congrega numa igreja, você serve a uma liderança, mas você talvez tenha feito isso não para a glória de Deus, você talvez tenha feito isso para agradar A, para agradar B, mas eu quero te dizer para você que além da salvação em Cristo Jesus, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você produzir essas boas obras que são aqui complementadas como ouro, prata e pedras preciosas, você vai ter uma bonificação, né? Ou seja, ele nos chama, nós não temos nada a oferecer para ele, ele nos dá o ministério, nos vocaciona e ele ainda diz assim, ó, eu tenho uma recompensa no porvir, na outra vida. Paulo vai dizer o seguinte, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, busque a Deus, produza boas obras, sabendo que você não vai ser salvo com isso, porém, entretanto, todavia, você vai ter uma recompensa que se chama galardão. Obrigado, pastor Daniel, Amém. Pelo carinho. Deus continue te abençoando, Amém. o seu Obrigado, ministério. Deus abençoe. Contatos do nosso irmão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos lá, Isaac. 3 minutinhos aí também para as considerações finais, por favor. Irmãos, acho que apesar da figura de linguagem utilizada no texto, ouro, prata, fogo, são muitas ilustrações para nos dizer uma verdade só, que é: o crente será julgado por aquilo que fizer em vida. Então você deve se preocupar com isso. Você deve avaliar sempre, constantemente, o seu coração.
e ver se ele repousa na graça de Deus, se ele está corretamente motivado, se você não busca aprovação de homens, se você não está em busca de reconhecimento, de engrandecimento próprio, porque isso não é natural ou não é próprio do crente. O crente verdadeiro, ele quer somente, exclusivamente a glória de Deus que o salvou, que tirou das trevas e o trouxe para a luz. Então, o crente verdadeiro faz isso, e eu espero que você que está me assistindo, me ouvindo, busque isso, a glória de Deus, e, através das suas obras, evidencie salvação e gratidão. Que as suas obras sejam evidência da sua salvação e da gratidão que nós devemos ao nosso Senhor. Que isso aconteça com você. Zeca, mais uma vez foi uma alegria estar aqui, poder falar sobre esse assunto. E a palavra de Deus, ela não vai vazia. O Senhor, eu confio que o Senhor pega tudo que nós falamos aqui, especialmente os versículos que nós citamos, e leva aos corações dos crentes a fim de edificá-los nesse edifício que é a igreja do Senhor. Sem dúvida. Afinal de contas, esse é o propósito da teologia e do conhecimento, né? Transformar a nossa vida prática, a nossa atitude. É isso que o conhecimento tem que fazer, que a teologia, obviamente, essa é a nossa perspectiva, que a reflexão aqui transforme o seu entendimento e, obviamente, a sua prática. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado. Deus continue abençoando sua vida, ministério, família. Espero te encontrar outras vezes aqui durante o ano também, para a gente poder conversar e aprender um pouquinho mais. Bom, antes de encerrar, vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete. E lá no nosso Instagram nós perguntamos, ser salvo como pelo fogo indica. 53% entendem que o texto traz uma linguagem figurada. Não fala ali necessariamente de salvação ou de perder salvação e tudo mais. 41% afirmam que fala de salvação, mas sem recompensa, que foi a ideia defendida aqui pelos nossos convidados também. E 6% escolheram a opção perda de salvação. Então, uma votação até equilibrada aí, e muitos entendendo, como os nossos convidados, de que o texto fala de salvação, porém sem recompensa. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência, sua contribuição para fortalecer aqui o nosso debate e a nossa construção teológica. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Som. Forte abraço e até a próxima!